Senhor presidente, uma questão de ordem aqui. Requerimento verbal do presidente, o representante do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, que estava inscrito na palavra, e em virtude da retirada, depois revista, do manifestante, ele, no ato da retirada, ele pediu para se ausentar da mesa em sinal de solidariedade, ele se ausentou. Como a posição foi revista em relação à retirada do estudante, do manifestante, não sei se é estudante, e retornou ao recinto, ele pede que também seja reconsiderado esse pedido dele, até porque ele, na ordem aqui seria ele a usar o Cláudio Siqueira, aqui de Foz do Iguaçu. O senhor autoriza? Por favor, conduza à tribuna. Vamos e na sequência à mesa, chamamos Cláudio Siqueira, do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, para fazer uso da palavra com 8 minutos, e reintegrado à mesa. E vai compartilhar, conforme previsto desde o começo, com o Jonathan. Ele vai falar 4 minutos, e na sequência, Jonathan, que nós pedimos que já se dirija aqui e aguarde aqui, atrás, por favor, para usar a palavra por 4 minutos cedidos aqui. Se o Jonathan não comparecer, automaticamente, já está aqui. Fica aqui, Jonathan, por favor. Cláudio Siqueira, com o uso da palavra. Boa noite a todos, todas, né, senhores e senhoras. Então, explicando que meu ato foi realmente, enquanto militante dos direitos humanos, não admitiu o uso legítimo da força pelo Estado, só que de forma exagerada, havendo, né, a reconsideração, então estamos aqui para também fazer o uso da palavra e assim dar continuidade ao rito, né? Eu sou Cláudio Siqueira, eu sou militante de direitos humanos, sou trabalhador, sou homem, cis, hétero, casado, cristão, né? Sou 40 anos cristão, da tradição calvinista, protestante, da igreja tradicional, histórica, né? Mais responsável pela reforma, ou seja, o Estado moderno que divide a igreja e Estado é consequência dos ensinos de Calvino e Lutero, então que como cristão eu tenho que declarar que os senhores que aqui fizeram presença, declarando-se cristão e utilizando a Bíblia, não me representam. A minha tradição é a tradição da liberdade e do amor. Não é uma ofensiva, temos visões teológicas diferentes. E eu sou obrigado aqui a declarar a visão que eu tenho do Evangelho. Jesus fala que há 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não ao próximo cristão. O próximo qualquer gênero. Ou seja, Deus criou macho e fêmea, mas homem e mulher é cultura. Ou seja, e Deus deu em Gênesis ao homem e à mulher o domínio sobre a terra. Não somos nós que vamos determinar o costume e a cultura de quem não é cristão. A nós cabe cuidar dos nossos da igreja. Se o nosso entendimento é que a homossexualidade é incorreta, não vamos praticar ela. Só que ela não é incorreta para quem não é cristão. E outra coisa, a Bíblia não determina isso. A Bíblia tem um ensinamento muito simples, amar. Amar sem distinção. A prostituta... Então, imagina se Jesus ele fizesse distinção, aquela prostituta, que não foi Maria Madalena, mas era uma prostituta não nominada na Bíblia, que ia ser apedrejada. Ele falou, vai, não peque mais. Mas se ela voltasse a pecar, não era Jesus que ia condenar ela. A gente prega a palavra e o Espírito atua. E tem outra coisa, não se pode apagar, não se pode ocultar a verdade. A verdade é uma só. E aquilo que ilumina não se pode esconder. Ou seja, alguns senhores aqui bem trajados utilizaram de inverdades e incoerências sobre escola sem partido. Falar sobre comunismo no momento que historicamente sabemos que cientificamente nunca existiu. Como vamos classificar um movimento de luta? Temos que estudar. A escola sem partido possibilitará uma ignorância maior ainda. Como que eu vou me dizer patriota se eu estou defendendo uma escola que não forme criticamente o cidadão? Que não deixa a liberdade dele de argumentar? Nós defendemos a liberdade. O Estado tem que priorizar pela liberdade. Eu quero que meus filhos estudem e aprendam a fé na minha casa, na minha igreja, só que aprendam ciência no colégio. Então não posso permitir que os vereadores tentem normatizar o costume dos meus filhos. Os vereadores têm que fazer leis para mim, porque eu pago os senhores. Todos nós pagamos os senhores. Então fiscaliza a prefeitura, legisla por nós, mas não interfiram na nossa consciência. A escola é pública, pertence a todos, tem que ser laica. E a laicidade é uma conquista do protestantismo. Estou nervoso, desculpe. Então eu não posso admitir que a Igreja Católica, bem ou mal, eu tenho um respeito pelo Papa Francisco enorme, mas não posso permitir que o pensamento de comunidades católicas ou pentecostais interfiram também na minha cultura cristã, que não é nenhuma das duas. Então eu exijo liberdade para isso, porque meus filhos tenham uma educação que seja científica. E gênero existe, diversidade sexual existe. Gênero não é sexo, sexo é biologia. Gênero é construção. Tem que se debater a construção e a liberdade de performatização da pessoa. E não é ensinar a criança a ser homossexual. É falar, existe homossexual, existe cis e transgênero, e você tem que respeitar. Essa é a realidade, essa é a verdade, não se cobre a verdade. A gente pode dizer que não existe, mas vai existir. Por que existe tanto sofrimento? Porque as crianças ficam confusas, porque não se discute com os adolescentes. Ah, não vamos ensinar ela. Ninguém vai ensinar, vai se discutir, vai falar, ó, tem preto, tem branco, tem pardo.
tá? Tem homem e tem mulher, tem trans e tem cis, tem homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual, o que seja. Mas existe. Você vai ter que entender para respeitar. Você não é para ser igual, é para respeitar. Vai ser igual se quiser. Então, como cristão, eu tenho que priorizar pela liberdade. E agradeço a oportunidade. Desculpa, né, a emoção assim, mas não podemos conviver com o equívoco, né? Então, muito obrigado a todos.